Hoje, irmãos, nós damos início a uma nova jornada, uma nova série de mensagens, e desta vez nós vamos pegar um trecho da palavra de Deus que é conhecido, muito conhecido, e nós vamos observar ponto a ponto como é que eles se aplicam às nossas vidas. E nessa semana, irmãos, nós tivemos uma experiência na nossa casa, um pouco interessante, né? O Pedro e o João, eu tinha chegado, já era à noite, e eles estavam brincando. E aí o Pedro foi morder a camiseta do João, que estava larga, e mordeu a barriga do João. E aí o João se derramou em lágrimas e em gritos, e o Pedro prontamente foi lá, falou: João, me perdoa, eu só queria morder a sua camiseta, mas eu mordi a sua barriga. E aí, a Paulinha havia percebido que tinha tido uma intenção primária para essa mordida, porque o João já estava amassando o Pedro há um tempo. E aí foi aquela mordidinha na camiseta, né? Só aquele toquinho na camiseta. Enquanto a gente chamava a atenção do Pedro, explicando para ele do porquê que ele não deveria fazer isso com seu irmão, e como nós, como pais, não admitíamos esse tipo de atitude lá dentro de casa, o João veio sorrateiramente, o Pedro tomando uma bronca daqui, o João sorrateiramente veio, sentou do lado dele e lau, um tapão no meio da cara. E prontamente a Paulinha olhou para o João e disse: João, o que nós estamos dizendo para o seu irmão serve para você também. Nós não admitimos esse tipo de atitude aqui dentro da nossa casa. Nós amamos o nosso irmão. E ainda que a gente tenha diferenças com ele, nós não podemos agredi-los, nós não podemos maltratá-los, porque eles são os irmãos que Deus nos deu. O que estava acontecendo aqui é que o João percebeu que a ordem que nós estávamos dando para o Pedro, o direcionamento, só valia para o Pedro. E às vezes nós fazemos assim com a palavra de Deus também. Às vezes nós lidamos com alguns aspectos da Bíblia e algumas instruções de Deus, pensando como João pensava, como João pensou: isso só deve valer para o meu irmão, ou isso só vale, ou só valeu por algum tempo e depois deixou de valer, perdeu a sua validade por conta dos anos que se passaram, ou essas coisas devem ser seguidas à risca para que conquistemos alguma coisa da parte de Deus, ou que na Bíblia, nas instruções, na palavra de Deus, existem princípios que podem ser obedecidos ou não, e que no final das contas não vão mudar o nosso cristianismo. E hoje então nós daremos início a essa jornada juntos. Desta vez nós vamos nos ater, dedicar a nossa atenção num trecho que é conhecido, eu acho que mundialmente, por cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos, porque ele é falado e ele padroniza também a sociedade ainda hoje, que são os 10 mandamentos. E essa série, ela foi intitulada como A Importância dos 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E é interessante que nos nossos dias existem alguns pensamentos sobre os 10 mandamentos, que eles alicerçam a cosmovisão do povo. Eles moldam como é que as pessoas pensam a vida, como é que as pessoas enxergam o mundo. Inclusive, dentro do próprio cristianismo, a compreensão dos 10 mandamentos e da aplicação deles na nossa vida molda como nós vivemos a nossa vida cristã prática. Então, nos dias de hoje, alguns pensam que os 10 mandamentos só serviram para o povo do Antigo Testamento. Por isso, eles descartam todos os padrões que os 10 mandamentos trazem, éticos e morais, e também
ritualísticos no que diz respeito à própria adoração. Quem pensa que os 10 mandamentos só serviu para o Antigo Testamento, descarta ele, e aí vive a sua vida ética, a sua vida moral, de acordo com os seus próprios padrões. Deus não me padroniza mais, só serviu para aquele povo, e aí agora eu sigo as minhas regras, eu produzo as minhas próprias leis e ordenanças, e eu vivo como eu bem quero e como eu bem entendo. Outros pensam que se nós não cumprimos os 10 mandamentos à risca, nós somos rejeitados por Deus, que os 10 mandamentos são condições para que Deus nos aceite. E aí então, nós vivemos em busca da aprovação de Deus pela força do nosso braço. Nós queremos fazer, não porque amamos a Deus, mas porque Deus vai nos aceitar no final das contas, por causa dos nossos esforços. E ainda outros pensam que os 10 mandamentos trazem alguns princípios que podem ser obedecidos, que são interessantes para a nossa vida, mas que se não forem obedecidos, também não tem problema. Deus entende, eles no final das contas não são para nós hoje. E aí dessa forma, quem pensa assim, cria um álibi para manter vivos os seus pecados de estimação, para manterem vivos as suas idolatrias, para manterem vivos a sua egolatria, o culto ao próprio ego, a fazer e viver a vida conforme bem deseja, sem ter que abandonar os seus pecados. Isso significa, irmãos, que a maneira como nós enxergamos o Antigo Testamento, e especificamente os 10 mandamentos, dita a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã. Dita a maneira como nós nos conduzimos moralmente na sociedade, como nós nos portamos na sociedade, como nós entendemos que a nossa vida cristã deve ser vivida aqui na terra. E essa é a proposta dessa série, entendermos melhor a importância dos 10 mandamentos para os dias atuais. Será que eles são importantes ainda hoje? Será que nós precisamos guardar estes mandamentos? Será que nós precisamos observá-los ainda hoje ou não? Eles ficaram lá atrás, ou só algumas coisas deles servem para nós hoje e outras já não servem mais? Essa é a proposta da nossa série e eu espero que ao final dela nós alcancemos esse objetivo. Mas quando surgiram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles foram dados ao povo logo após eles terem sido tirados do Egito por Deus. Então, nós nos lembramos bem que Deus ouviu o clamor do povo que estava em grande sofrimento, em grande opressão, no Êxodo, no Egito. E aí então, Deus ouve o clamor do povo, chama Moisés, envia Moisés para ser um mediador da libertação do povo. E aí então, Deus liberta o povo, abrindo o Mar Vermelho e tirando eles da tirania, da opressão das mãos de Faraó. E enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus deu a eles um código de conduta, um código de ética, um código moral, no qual eles deveriam viver. E esse código de ética, esse código de conduta, são os 10 mandamentos. E eles aparecem na Bíblia 2 vezes. Eles aparecem em Êxodo capítulo 20 e eles aparecem também em Deuteronômio capítulo 5. E como é que isso aconteceu? Como é que surgiram os 10 mandamentos? Então, como eu disse, o povo estava caminhando, agora saindo do Egito e entrando no deserto do Sinai. No capítulo 19 de Êxodo nós vemos isso. E quando eles entraram no deserto do Sinai, Moisés se retirou para se relacionar com Deus. E aí então Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, agora é o tempo em que você vai reunir o povo, você vai consagrar o povo por 2 dias, e no 3º dia eu falarei com todo o povo. E foi isso que aconteceu. Moisés convocou o povo, Moisés
disse a eles para que se consagrassem, que Deus falaria com eles. E aí então Deus desceu no terceiro dia sobre o monte e falou com o povo. O monte Sinai ficou coberto de fumaça, o monte tremia o tempo todo enquanto Deus falava, os sons de trombetas eram cada vez mais fortes enquanto Deus falava com todo o povo. E aí o povo ficou com medo. O povo amedrontado chamou Moisés e disse: Moisés, vá você mesmo falar com Deus e venha e fale a nós, ele não precisa vir diretamente falar a nós. E aí então, quando Deus terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, Deus deu 2 tábuas da aliança, as tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, como diz Êxodo capítulo 31, versículo 18. Então, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, foram dados ao povo de próprio punho de Deus. Eram as palavras de Deus ditas que foram escritas pelo dedo de Deus, para que o povo tivesse então o seu código de ética, o seu código de conduta, os 10 mandamentos. E quais foram os propósitos dos 10 mandamentos? Em primeiro lugar, Deus queria dar ao povo um padrão para ser vivido. Eles haviam estado no Egito por mais de 400 anos. A Bíblia diz que em torno de 430 anos. Então, eles tinham adotado padrões egípcios de vida. Eles tinham adotado os padrões de adoração egípcios. E agora Deus quer reestabelecer o padrão de adoração do Deus vivo e verdadeiro, quer dar a eles um chão firme para eles pisarem. E eles então recebem os 10 mandamentos. Outro propósito foi revelar o caráter de Deus. No versículo de número 2, do capítulo 20, o texto diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. E essa primeira parte, eu sou o Senhor, é de fato Deus revelando o seu caráter, é de fato Deus revelando quem Ele é. O mesmo Senhor, o Yahvé, que havia se revelado a Moisés naquela sarça, no capítulo 3 de Êxodo, que havia dito a Moisés: eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que sou agora, eu serei o que serei, eu sou para sempre o grande eu sou. Então, este mesmo Deus se revelou agora a todo o povo. Deus falava somente a indivíduos. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, e agora pela primeira vez Deus fala com todo o povo. Pela primeira vez Deus se relaciona e revela o seu caráter para todo o povo. E é isso que acontece aqui. A lei de Deus revela o caráter do seu legislador, revela o que o seu legislador, aquele que promove as leis, revela quem ele é, revela o que é importante para ele, revela o que ele espera de nós. E esse era um dos propósitos de Deus, revelar o seu caráter para o seu povo. E outro propósito, revelar a identidade do povo. Ainda no versículo 2, a segunda parte, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, os mandamentos revelam a pessoalidade de Deus com o seu povo. Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus que está dizendo que o seu povo é propriedade dEle, o seu povo é exclusividade dEle, o seu povo tem uma identidade. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. Eles revelam que, de fato, nós somos, como o texto diz ainda no capítulo 19, nós somos uma joia preciosa para Deus. O povo, a nação santa, o povo escolhido para ser um reino de sacerdotes, para que isso se estenda sobre toda a terra. Então Deus, olha, Ele quer dar um chão firme para o povo pisar,
padrões, Deus revela o seu caráter, quem Ele é, e Ele também revela a identidade do seu povo. E por fim, Deus, o último dos propósitos, Deus revela o evangelho da graça na lei. Irmãos, é importante nós termos isso em mente. O evangelho, ele sempre vem antes da lei. O evangelho, ele nunca vem depois da lei. E nos 10 mandamentos, Deus deixa claro que seria impossível conquistar salvação pela força do próprio braço. A salvação nunca foi recompensa dos nossos esforços. Desde o Éden foi assim. O homem pecou, Adão e Eva pecaram, e aí Deus não colocou uma regra para eles, olha, obedeçam e aí então eu os resgatarei. Não, imediatamente, capítulo 3, versículo 9, Deus vai até Adão e Eva e chama Adão. Adão, onde estás? Então, primeiro a graça vem, e aí depois as ordenanças, os padrões. Agora a mulher, o homem vai trabalhar do seu suor, vai comer do suor do seu rosto, a mulher vai sofrer dores de parto e o seu desejo será para o seu marido. Então o evangelho, ele sempre vem antes da lei. Por quê? Porque nós não obedecemos às ordens e os mandamentos de Deus para conquistar alguma coisa. Nós obedecemos porque fomos conquistados por Ele antes. É assim que acontece nos 10 mandamentos. Deus primeiro resgata o povo do Egito. Ele não vai lá e coloca um padrão. Olha, me ame primeiro e aí daqui 1 mês, 2 meses eu volto aqui para te resgatar. Não, Ele vai lá por graça, por amor, por livre vontade e resgata o seu povo do Egito. Abre o Mar Vermelho, eles atravessam o mar e quando eles entram agora no Monte Sinai, resgatados, povo de Deus, com identidade, agora Deus estabelece os padrões. Agora, porque vocês foram resgatados, agora vocês devem viver dessa forma. Como diz o autor de um livro e pastor Kevin DeYoung, ele diz que os mandamentos não são regras de como sair do Egito, mas são regras para que aqueles que foram livres permaneçam livres. As regras dos 10 mandamentos, elas são para quem é livre, elas não são para libertar ninguém. A obediência e a guarda da palavra de Deus, ela é para quem está de fato livre, e ela não serve em última instância para libertar alguém pelo que nós obedecemos ou deixamos de obedecer. Então, dessa forma, os 10 mandamentos, que são as 10 palavras de Deus, né? Na Bíblia não existe essa palavra, os 10 mandamentos, porque aqui a ideia é que são 2 palavras distintas nas línguas originais, que significam 10 palavras. Na Bíblia é conhecido como decálogo, e decálogo, deca, é do número 10, e logos é da palavra, né? Então, as 10 palavras. Então, estas 10 palavras que foram dadas para o povo de Deus, elas são a base de todos os outros 613 mandamentos que foram ditados também por Deus e foram guardados pelo povo de Israel. Nenhum dos 613 mandamentos estavam fora das ordens dos 10 mandamentos. Eles são um sumário para todo o restante da Bíblia, né? Então, os 10 mandamentos são sumário para o restante de toda a Bíblia. Toda a Bíblia está fundamentada, ancorada, calçada, Antigo e Novo Testamentos, nos 10 mandamentos. E os 5 primeiros dizem respeito ao nosso padrão moral diante de Deus. Como é que nós nos portamos diante de Deus? E os 5 últimos, como é que nós nos portamos diante do nosso próximo, o nosso padrão ético e moral diante do nosso próprio. E Jesus os resumiu como o grande mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que Deus falou ao povo e continua falando a nós por meio dos seus mandamentos e por meio de suas palavras. Nós nos esquecemos disso.
Nós pensamos que Deus vai reinventar um meio de falar ao seu povo e deixamos de lado a regra, o meio exclusivo que Deus falou ao seu povo. Nós nos esquecemos também de quem é o nosso Deus, do caráter santo e perfeito de Deus. Nos esquecemos da nossa identidade em Cristo. Nos esquecemos que somos nação santa, povo exclusivo de Deus, escolhido e para vivermos de maneira diferente, por amor ao nosso Deus. E nos esquecemos que Ele nos resgatou sem nenhum mérito. Ele não esperou que nós fizéssemos alguma coisa para que Ele nos resgatasse. Ele hoje espera de nós sincera entrega e devoção, porque Ele nos resgatou um dia. Ele espera que guardemos de fato a sua palavra. Pensamos como é que nós temos vivido, como é que nós temos observado os padrões éticos e morais da lei, dos 10 mandamentos, e eles nos ajudam a perceber todas essas coisas na nossa vida e como é que nós vamos lidar com isso. E eu quero ler com vocês, então, os 3 primeiros versículos do livro de Êxodo, que diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Diante desta palavra, meus irmãos, desse início das palavras de Deus para o seu povo, já que nós percebemos que a intenção de Deus é revelar o seu caráter, é revelar a identidade do povo, e é também revelar a graça do Evangelho ao entregar a lei para o povo, nós vamos observar agora o primeiro mandamento. Nós vamos olhar para este primeiro mandamento e vamos perceber como é que nós podemos guardar o primeiro mandamento ainda hoje. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O que é que nós podemos aprender de forma prática com este primeiro mandamento? O que é que Deus quis ensinar ao seu povo? E o que é que Deus quer e nos ensina através deste primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com este primeiro mandamento é que nós somos chamados a adorar exclusivamente a Deus. Percebem que quando Deus diz: não terás outros deuses além de mim, soa nos nossos ouvidos que existem outros deuses, né? Que existem outras divindades que se equiparam a Deus. Só que não é isso que Deus está dizendo. Ele não está pressupondo a existência de outros deuses, porque toda a Bíblia deixa claro que não existe outro Deus além do Deus soberano de toda a terra. O Salmo 86, versículos de 8 a 6, vai dizer o seguinte: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. E aí então, Isaías no capítulo 45, vai dizer o seguinte, nos versículos 5 e 6: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, mesmo que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente
saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Deus então está afirmando, eu usei 2 versículos aqui, mas tem muitos. Deus está afirmando que não existe outro Deus além dele. Então, o primeiro mandamento aqui não pode ser uma afirmação de Deus que existem outros deuses. A questão aqui é que muitos ídolos, e ídolos não são deuses, ídolos são falsos deuses. Ídolo não é Deus, ídolo é falso Deus. Muitos falsos deuses eram colocados como deuses pelo povo cananeu e eram adorados como as divindades maiores. E aí cada um podia adorar conforme desejava, porque no final das contas todos estavam sendo confiança, a sua adoração aos falsos deuses. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10. Especificamente nos versículos 20 e 21, Paulo está falando sobre a adoração e as comidas sacrificadas. E aí então, Paulo vai dizer, versículo 20, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, mesmo que o povo fosse tentado a se entregar a outros deuses, Deus não admitia a idolatria. Deus não admitia a falsa adoração. Deus não considerava os falsos deuses como Deus. Como disse mais uma vez o pastor e autor de um livro sobre os 10 mandamentos, o Kevin DeYoung, ele diz que com Deus sempre foi: ou vocês adoram somente a mim, ou vocês não me adoram de fato. Deus não aceitava a adoração a falsos deuses. Por isso, Deus afirma ao povo: só existe um Deus, eu sou esse Deus. Por que vocês vão depositar confiança em qualquer um outro, se fui eu que tirei vocês do Egito? Por que vocês vão depositar a confiança em qualquer um outro, se fui eu que abri o mar vermelho para que vocês passassem? Por que é que vocês vão depositar a confiança em qualquer um outro, se quando vocês estavam mergulhados na idolatria, eu formei para mim um povo, e esse povo é você, são vocês, eu chamei Abraão, e eu formei um povo. Deus não admitia a adoração a outros deuses. E meus irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, provavelmente nós vamos encontrar áreas em que Deus é apenas um dos deuses dos quais nós adoramos. Nós vamos encontrar áreas na nossa vida em que Deus é mais um Deus, em que Ele está equiparado, Ele está sendo comparado ou colocado em pé de igualdade com outras coisas na nossa vida, que nós temos devotado a nossa adoração, que nós temos entregue toda a nossa confiança, e nós até nos sentimos bem em saber que nós temos Deus, desde que Ele não interfira nas outras fontes que nós depositamos a nossa confiança.
desde que Ele não interfira nas outras fontes em que nós buscamos saciar a sede e a fome da nossa alma, desde que Ele não interfira em quem eu vou devotar a minha vida, ou no que eu vou devotar a minha vida, porque se Deus interferir, é melhor não ter esse Deus. É assim que nós vivemos hoje, e é assim que o mundo lá fora, que não conhece a Deus e os padrões de Deus, vive hoje, e infelizmente é assim que muitos cristãos vivem hoje. Se Deus interferir nos outros deuses que eu tenho, eu não vou adorar mais a esse Deus. Eu só vou adorá-lo se for do meu jeito. Eu só vou me submeter até onde para mim convém. Só que Deus não está interessado em ser uma parte do teu coração e da tua vida, e nem é o padrão de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Deus, de fato, diz no primeiro mandamento que Ele é o único e que somente Ele merece a nossa adoração, e que nós somos chamados exclusivamente para adorá-lo e não para adorar qualquer outra coisa que se pareça com Deus na nossa vida. A adoração que Deus está falando aqui, exclusiva, é a ideia de a ideia de não ter outros deuses além de mim, está ligada à aliança do povo com Deus e de Deus com o povo. É um relacionamento exclusivo. Essa ideia assim, não terás outros deuses além de mim, origina um casamento. A ideia do casamento é que Deus não aceita adultério, é fidelidade. Deus não aceita adultério. Imaginem se os casados aqui chegassem em casa e falassem para suas esposas: "Ô meu amor, eu te amo tanto e você é tão importante para mim, mas eu quero te apresentar uma pessoa. Eu conheci alguém e essa pessoa, ela também é muito importante para mim, não mais do que você, mas agora, a partir de hoje, ela vai começar a fazer parte da nossa vida. Eu também vou dedicar o meu amor a ela. Eu também vou dedicar o meu tempo a ela. Mas eu não vou deixar de dedicar o meu tempo a você, porque você é a minha esposa e você é a mulher que eu amo e que eu escolhi para viver comigo. Mas essa pessoa é muito importante para mim. E eu não vou conseguir abrir mão dela. Então eu vou apresentá-la a você, porque quem sabe vocês duas não se dão bem, não se deem bem, e a gente pode viver tranquilos." Qual seria a resposta das esposas? Será que elas iam falar: "Nossa, eu me sinto tão honrada, eu me sinto tão amada, eu me sinto única, exclusiva, então pode inserir essa outra pessoa no nosso relacionamento?" É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. As esposas provavelmente diriam: "Ou ela, ou eu. Decidam." Então, irmãos, porque o casamento é um relacionamento que exige renúncia de falsos amores, para que nos dediquemos a um único amor, a um verdadeiro amor. E assim é com Deus também, irmãos. O amor é o centro do primeiro mandamento. O amor é o que move o primeiro mandamento. Se verdadeiramente amamos a Deus, não dividiremos o amor que dedicamos a Ele com nada e com ninguém. Renunciaremos todos os falsos amores que nos atraem para dedicarmos amor exclusivo ao Deus vivo e verdadeiro, porque Deus não aceita adultério na adoração. Deus não aceita divisão de amores no que diz respeito à adoração, a quem nós nos devotamos, a quem nós nos curvamos. Deus não aceita isso. Então pense, meu irmão, pense, minha irmã, o que tem feito você dividir o seu amor?
O que tem feito você a pensar que vale a pena deixar de amar a Deus um pouco para amar esta outra coisa um pouco mais? O que tem roubado o teu amor a Deus? O que tem tirado os seus olhos do desejo de Deus? Que tem apontado você para um caminho distante de Deus, te oferecendo um falso amor, e que vai te levar a frustrações terríveis, e a um vazio tremendo, porque satisfação da alma só é possível em Deus. Se não temos a nossa vida dedicada a Deus, a nossa adoração dedicadas a Deus, nós podemos, irmãos, adorar qualquer outra coisa na face dessa terra, nós seremos incompletos, vazios e fadados a uma vida desgraçada, longe da graça de Deus. Seja o que for, irmãos, e seja quem for, filhos, esposo, esposa, trabalho, lazer, vaidades, dinheiro e até mesmo o próprio ministério cristão, seja o que for, lembre-se que todas estas coisas são ídolos, são falsos deuses que não nos levarão a lugar nenhum. Lembre-se também que Deus não aceita ser uma parcela da nossa vida. Deus entra na história para ser o todo da nossa vida. Ele exige de nós adoração e amor exclusivos. Somos chamados para adorar exclusivamente a Deus. Isso significa que guardar o primeiro mandamento é adorar somente a Deus. Nós não podemos dividir o nosso amor. Mas o primeiro mandamento, ele nos ensina outra lição também. Nós aprendemos com ele que nós somos tendenciosos a viver na idolatria. Mas o que é idolatria, irmãos? O que é viver na idolatria? É se prostrar diante de uma imagem? É se curvar diante de alguma religião que tem imagens ou objetos como Deus? Também. Mas de acordo com o Catecismo de Heidelberg, ele define idolatria da seguinte forma: idolatria é ter ou inventar algo que se confia no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra. Então, quando Deus diz ao povo, não terás outros deuses além de mim, ele está alertando ao povo contra a idolatria. E o Deus soberano, ele não alertaria o povo sobre algo que não pudesse acontecer. Vocês concordam comigo? Deus não ia fazer um alerta ao povo de uma coisa que seria impossível de acontecer. Deus estava alertando o povo porque ele sabia que o homem, por causa do pecado, era tendencioso e fortemente tendencioso a viver na idolatria. O povo de Israel era tendencioso também a isso, a depositar a confiança nos deuses daquela época. Eles viram isso do povo cananeu durante mais de 400 anos. O sol era um deus, a lua era um deus, as estrelas eram Deus, as árvores eram Deus, o sexo era um Deus, e aí por diante. Por isso que quando Deus ele dita para Moisés como é que as coisas funcionaram na criação, Gênesis capítulo 1 é um confronto direto aos falsos deuses. Deus criou os céus e a terra. Mas espera aí, os céus e a terra são Deus. Era assim que o povo recebia. Mas como Deus criou se o céu e a terra são Deus? E ele disse, haja luz. Nossa, mas a luz é Deus. E aí então as árvores, nossa, mas as árvores são Deus. E aí então agora homem e mulher, não, mas o sexo é Deus. Os dois vão se unir e tornar-se uma só carne. Mas como se o sexo é culto?
Era assim que o povo percebia, era um confronto direto, era uma apologética do único Deus e dos únicos padrões, porque o povo era tendencioso a viver na idolatria. Da mesma forma, irmãos, nós também corremos esse risco. Somos fortemente tendenciosos à idolatria e fortemente tendenciosos a idolatrar uma série de coisas na nossa vida. Só que a grande questão é que nós não sabemos bem o porquê nós somos tendenciosos a isso. Ainda que saibamos que a raiz de toda a idolatria é o pecado, nós não sabemos exatamente por que somos tão tendenciosos à idolatria. Embora saibamos que o dinheiro, a comida, o sexo, o futebol, os entretenimentos podem sim se tornar ídolos em nossas vidas, no final das contas fica aquela interrogação: por que nós somos tão tendenciosos a adorar estas coisas, a idolatrar estas coisas no lugar de Deus? E eu gostaria de falar de forma prática sobre alguns motivos pelos quais nós somos tendenciosos tão fortemente à idolatria. E a primeira coisa é porque a idolatria é garantida. Tudo que o nosso coração idolatra traz para nós resultado garantido, mesmo que seja passageiro, irmãos. Quem idolatra a comida quer se sentir satisfeito, quer sentir prazer, e ele come e ele sente prazer, mesmo que isso dure só 2 horas, até 2, 3 horas depois, mas ele faz. Quem idolatra a pornografia, ele assiste a pornografia, ele se satisfaz, e daqui a pouco ele precisa assistir de novo. Quem idolatra o próprio corpo, ele cuida do corpo agora, e aí ele volta para casa, e a hora que ele coloca uma roupa mulambenta, ele fala: não, isso aqui não sou eu preciso voltar para lá para cuidar do meu corpo de novo. Quem idolatra o dinheiro, ele ganha 100 agora, e daqui 5 minutos ele fala: não está bom, preciso ganhar mais 100. E daqui 5 minutos, não, mas agora tem que ganhar uns 200. Mas chegar no final do dia tem que ter uns 2.000. Traz resultado imediato. A idolatria, ela é tão atrativa e nós somos tão tendenciosos a ela porque ela é garantida. Mas não só isso. E com Deus, irmãos, nem sempre é assim, né? A única garantia que nós temos com Deus é que nós temos a Deus. O resto, meu filho, tem nada garantido. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que nós temos a Deus, essa é a única garantia. E aí isso não é atrativo. Outro motivo porque nós somos tão tendenciosos à idolatria é porque a idolatria é egoísta. Os nossos ídolos satisfazem especificamente as nossas necessidades, do nosso jeito, da nossa maneira. Não importa como, mas eles satisfazem. Enquanto com Deus não é assim. Deus não está preocupado em última instância em satisfazer as nossas necessidades a qualquer custo. Deus está preocupado em fazer o melhor para nós, ainda que nós não percebamos que aquela seja a verdadeira necessidade da nossa vida, da nossa família e da nossa alma. E Deus quer nos conduzir ao amor a Ele e ao amor ao próximo. E aí Ele não vai nos satisfazer de forma egoísta e a qualquer custo. Mas outro motivo que deixa a idolatria atrativa e pelo qual nós somos tão tendenciosos a ela é porque ela é fácil. Nós não precisamos seguir nenhum padrão ético, nenhum padrão moral e nenhum padrão de santidade. Os nossos ídolos não exigem isso de nós. Eles só exigem a nossa devoção e tudo pode ser feito de qualquer jeito. Vocês podem perceber, quem conhece aí todas as outras religiões, alguma religião que exija mesmo um padrão ético, moral e de santidade para a vida prática do povo, até existem algumas para conquistar, mas todas elas é para conquistar. Então a idolatria, ela traz para o nosso coração tudo mais fácil. Eu posso viver do meu jeito, eu posso fazer do meu jeito, eu vou lá e faço uma oferta e aí o meu Deus me retribui. Eu posso viver de qualquer forma, eu posso
andar de qualquer forma, me portar de qualquer forma, e aí então eu vou lá e o meu Deus me retribui. Só que Deus exige de nós um padrão ético e moral, e a régua de Deus é alta. Ele exige de nós um padrão de santidade, Ele exige de nós um padrão de renúncias. Deus exige isso de nós, exclusividade. Por isso que a idolatria é tão atrativa para nós. E ainda, a idolatria é tão atrativa para nós e nós somos tão tendenciosos a ela porque ela é normal para todo mundo. Cada um se entrega a um tipo de ídolo, a um tipo de Deus. E no final das contas, todos estão fazendo o melhor para si e estão sendo cobertos por suas divindades. Enquanto Deus nos mostra que a adoração é singular, é somente a Ele. E que não existem outros deuses, só existe um, e que nós não devemos, não podemos, e Ele não aceita dividir a adoração com outro, é somente a Ele. Então nós somos tendenciosos à idolatria, irmãos, porque queremos o que é fácil, queremos o que é prático, e queremos o que nos satisfaça momentaneamente, e os nossos ídolos nos trazem a comodidade e a conveniência que muitas vezes o Deus vivo e verdadeiro não nos proporciona de imediato. É necessário uma caminhada. Deus prometeu para Abraão que daria a ele a terra por herança. E aí em Hebreus capítulo 11, vai dizer que ele não viu, mas creu. Não foi pelo que ele viu, mas pelo que ele creu. Ele não experimentou da terra, mas ele creu. Deus não deu a terra imediatamente a Abraão. Deus deu a descendência de Abraão. E essa é a questão. Deus não traz a comodidade e os prazeres imediatamente como nós gostaríamos. Por isso, meus irmãos, guardar o primeiro mandamento é também fugir da idolatria, porque nós somos tendenciosos a idolatrar falsos deuses que se veem na forma de outras religiões, mas se veem na forma de coisas e pessoas também. Nós precisamos fugir disso. E por fim, irmãos, o primeiro mandamento nos ensina que Deus espera que a nossa confiança esteja somente nele. E isso só é possível se olharmos para Cristo. Então, para cumprirmos o primeiro mandamento e confiar somente em Deus, é necessário que conheçamos a Deus. E para conhecer a Deus é necessário que tenhamos um relacionamento com Ele. A grande questão é que a Bíblia diz que o pecado rompeu, quebrou o nosso relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecaram e foram separados de Deus no Éden, nós também fomos separados, porque Adão e Eva eram os nossos representantes legais, representantes federais, diante de Deus. Nós herdamos deles o pecado e nascemos separados de Deus. Então, o primeiro mandamento é impossível ao homem e muitas vezes não faz sentido a nós por causa do pecado, irmãos. Contudo, se olhamos para Cristo, é possível guardar o primeiro mandamento. É possível cumprir o primeiro mandamento. É possível depositarmos a nossa confiança exclusiva em Deus, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que nos leva de volta a Deus. E a Bíblia diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Então, Ele é o alvo da adoração do povo eleito de Deus, e é aquele diante de quem todo joelho se dobrará em adoração e toda língua confessará para a salvação e para a condenação que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, se conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus.
Quem conhece a mim, conhece também ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado, é o Verbo vivo que desceu do céu. Ele é Deus entre nós. Jesus, de fato, revela Deus com clareza aos nossos olhos. Então nós podemos ir a Deus, depositar a nossa confiança em Deus e nos relacionarmos com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se não conhecemos a Jesus e se não somos conduzidos por Jesus, é impossível conhecer e confiar em Deus de fato. E talvez nós até conhecemos, e em palavras somos conduzidos por Ele, mas se a nossa vida, se o nosso coração não é norteado e guiado por Ele, é impossível confiar em Deus de fato, porque dessa forma nós quebramos o primeiro mandamento, que é depositar toda a nossa adoração, toda a nossa confiança e toda a nossa devoção e esperança no único Deus vivo e verdadeiro. Sem Jesus, esse mandamento está quebrado, e é impossível de que ele seja reconstituído, impossível, porque só Jesus conduz a nossa adoração, nos leva de volta a Deus, só Jesus molda os nossos amores, só Jesus nos livra da idolatria e mostra que de fato vale a pena dedicar as nossas vidas exclusivamente a Ele. E quando nós quebramos o mandamento, nós nos rendemos aos ídolos deste mundo, e nós nunca seremos satisfeitos. Isso significa que não é suficiente dizer que nós temos fé, porque a fé só tem valor se for depositada na pessoa certa, que é Jesus. A fé pela fé não muda nada. Ah, mas eu sou uma pessoa de muita fé. É em Jesus, meu irmão? Não. Então, você é um crente que acredita em alguma coisa, mas fé eficaz, fé salvífica, fé que gera relacionamento com Deus, só em Jesus, só em Jesus. Então não adianta, não é suficiente dizer que temos fé, se não for depositado em Jesus. Não é suficiente dizer que pertencemos a uma religião, porque a verdadeira religião, que de fato nos religa a Deus, que essa é a raiz da palavra religião, religare, né? A verdadeira religião que nos religa a Deus só é encontrada e vivida por meio de Jesus. Então também não é suficiente pertencer a uma religião. Não, mas eu respeito, vocês são crentes, mas eu sou de outra religião, tal. Nós também respeitamos, mas nós sabemos que não é suficiente, porque só existe um meio de nos religar a Deus, e esse meio é Jesus, só Ele. E também não é suficiente dizer que nós somos dedicados às boas obras para que Deus nos recompense no final de tudo com salvação, porque a obra que nos salva é a obra de Jesus, a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Pagou os nossos pecados, Ele substituiu os condenados que éramos nós, e Ele deu a nós a sua justiça. A justiça dele foi derramada sobre nós, e nele nós encontramos salvação perfeita. Então nós podemos nos dedicar às boas obras, que vai ser uma bênção para a sociedade, vai ser uma bênção para a cidade, vai ser uma bênção para o Estado, vai ser uma bênção para a nação, vai ser uma bênção para o mundo. Mas isso não garante a nós salvação, porque só uma obra pode salvar pecadores como eu e como vocês: a obra exclusiva e perfeita de Jesus na cruz do Calvário. É por esta obra que Ele trouxe salvação garantida e perfeita para o seu povo, e nós precisamos olhar para Jesus, e aí então nós conseguiremos guardar e observar o primeiro mandamento. Meus irmãos, o primeiro mandamento, ele nos ensina que Deus não aceita adoração parcial, que nós devemos adorá-lo em Cristo, com tudo que somos,
com tudo que temos e com tudo que fazemos. E ninguém, senão Ele, deve ser o alvo da nossa adoração, porque Cristo cumpriu e obedeceu o primeiro e a todos os mandamentos. Nós podemos obedecer e guardar em Cristo o primeiro mandamento. Há somente um Deus, e só a Ele nós devemos adorar. Que possamos nos lembrar disso, não só quando sairmos daqui, mas todos os dias das nossas vidas. Percebam em suas vidas, assim como eu tenho percebido na minha, que muitos falsos deuses tentam entrar e roubar o nosso coração. E lembrem-se do primeiro mandamento. Ele é válido para nós hoje e será válido para sempre. Sabe por quê? Porque na eternidade nós o cumpriremos completamente. Na eternidade a nossa adoração será somente ao Cristo vivo e exaltado. Na eternidade os ídolos serão quebrados. Na eternidade nós estaremos com o nosso Deus, o único, vivo e verdadeiro, e nós celebraremos a sua glória e nos curvaremos diante dele e diremos: Senhor, obrigado, porque o Senhor revelou a nós o primeiro mandamento. Nós nos guardamos em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio aos tropeços à idolatria. Nós nos guardamos e hoje estamos aqui celebrando a tua glória para sempre, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração, toda a nossa adoração. É a esse Deus que nós servimos, irmãos. Os 10 mandamentos são válidos para hoje, todos eles. E em Jesus eles fazem sentido real para a nossa vida. Nós podemos aplicá-lo na nossa vida. Não vamos ser frustrados. Tentei e não consegui, porque em Jesus nós conseguimos. Ele nos dá condições de guardarmos todos os mandamentos das suas ordenanças.